Olá pessoal, esse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da reatividade, né? Para começar, eu queria colocar as seguintes perguntas para a gente estar refletindo sobre esse tema. Qual o nível de acesso as pessoas podem ter até você? Qual o nível de permissividade você tem em relação ao fato de outras pessoas te abordarem? Você é uma pessoa inabordável? Se não, até quais pontos você se permite ser abordável? Ou seja, né, até qual máscara você se permite mostrar, né? Você ainda grita e late diante das abordagens que coloquem em xeque os seus pontos de vistas, opiniões, comportamentos e ações? Você ainda vivencia a condição de incomodar-se com a refutação dirigida à sua pessoa? Dentro do meu ponto de vista, as coisas que faz muito com que nós nos tornemos pessoas muito reativas é o fato de a gente ter uma necessidade muito forte de defender a nossa própria imagem, né? O nosso próprio ego, que vem sendo construído. E dentro dessa perspectiva, eu quero dar dois exemplos de coisas que eu vejo que contribuem muito para que nós continuemos nesse ciclo, né, de ficar se defendendo, defendendo essa imagem que nós construímos, né, de nós mesmos e tornando-nos pessoas mais reativas. O primeiro ponto que eu vejo é a questão do apego, né? O apego da sua própria construção, né? O apego que você tem de si próprio. Ou seja, muitas vezes nós vamos desenvolvendo habilidades, nós vamos desenvolvendo atributos e até facetas do que compõe a nossa personalidade, como que os outros entendem essa nossa personalidade, que chega um ponto que nós começamos então a nos apegar a isso. E tudo que muitas vezes vem contra isso, né, seja externamente uma refutação, uma pessoa que nos questiona, ou às vezes até um próprio conhecimento, né, que você adquire, que de repente esse conhecimento ele coloca por água abaixo tudo aquilo que você vinha construindo. Todos esses processos eu vejo que eles provocam muitas vezes essa condição de reatividade do indivíduo, ao ponto pelo fato dele estar apegado com o próprio processo. E o segundo ponto que eu vejo é quando nós entramos no processo de necessidade de aprovação alheia, né? E essa aprovação é a aprovação de quem nós somos, né? E muitas vezes, por sermos, quando eu falo sermos, né, gente, eu estou generalizando, mas é claro que existem pessoas que são exceção nesse aspecto. Mas por sermos às vezes melindrosos, né, de assumir a forma como enxergamos, os nossos pontos de vista, os nossos gostos, com quem gostamos de andar, né, que sejam nossas companhias, enfim, quando a gente não se respeita nesse sentido, né, e entra nesse processo de muitas vezes tomar atitudes baseadas no que os outros vão pensar e se adequar a essa necessidade do outro, eu vejo que é mais um processo que o indivíduo vai construindo nele, que vai ser propício para ele em algum momento se manifestar reativo, né? Porque na verdade, se a gente for analisar, é uma coisa muito simples. Ele está indo contra a própria essência, né? Ele está indo contra o que ele realmente enxerga para si próprio. E aquilo inicialmente pode funcionar, mas vai chegar um ponto que essa autossabotagem ela vai implodir. E muitas vezes ela implode através de reatividade. Sendo assim, hoje eu queria propor uma técnica que é o seguinte: é a técnica da não defesa do próprio ego, ou poderia ser colocado como a técnica da não defesa da própria imagem. Essa técnica é o ato de não autodefender-se nos momentos aonde se perceba que de fato nossas atitudes, pensamentos e comportamentos estejam incoerentes
com os modos como enxergamos as coisas. Eu queria colocar aqui duas ferramentas, como que eu apliquei essa técnica na minha experiência, mas queria antes contar um pouco também do meu processo nesse sentido. Essa questão do processo de não defender a própria imagem, o próprio ego, como eu já coloquei em vários vídeos, o que eu coloco aqui para as pessoas eu coloco para mim também, é um desafio que eu mesmo tenho no meu processo. Mas enfim, eu já tive momentos em anos atrás que o meu processo de reatividade era muito maior do que é hoje. Ou seja, eu tinha um processo de muitas vezes me defender, mesmo que eu percebesse que eu estava sendo incoerente. Tem duas ferramentas que eu acho interessantes que a gente pode estar usando para conseguir aplicar essa técnica na sua forma mais efetiva. A primeira ferramenta que eu vejo uma ferramenta, vamos colocar assim, comportamental, é a questão de começarmos a romper com as necessidades de aprovação do outro, né? De fato, você assumir a sua autenticidade, quem você é, como você pensa, como você funciona, o que você acha, você se assumir, você ser autêntico. E a segunda seria o fato de nós começarmos a saber lidar com a refutação alheia, né? Não ficar incomodado de forma alguma quando o indivíduo ele refuta as suas ideias, criando às vezes até uma aparência que você possa ter sido desmoralizado, que de fato o que você falava fosse uma falácia. Não ter esse tipo de preocupação em ficar defendendo o próprio ego, e sim ficar aberto a estar conectado com o que é mais coerente. Então, se você foi refutado por uma pessoa, independentemente até da maneira como ela possa ter te refutado, né, de uma maneira ou hostil, né, ou de uma maneira às vezes até como um feedback positivo, mas se percebendo que o que está vindo como refutação é algo que é mais coerente, algo que vai avançar mais o seu processo das pessoas ao seu redor, você não ligar para isso e continuar bola para frente, continuar avançando. Para finalizar essa questão sobre a reatividade, eu queria ler um insight que eu tive uma vez, que eu acho bem interessante. Não confundir a questão do autoposicionamento com a reatividade ou defesa do ego, pois se você sente coerente em se defender, você o deve fazer, pois você se sente coerente. No entanto, se você se percebe incoerente e quando percebendo então o processo de estar sendo incoerente e permanece mesmo assim querendo se defender devido ao apego com a própria autoimagem, aí sim eu vejo que é uma reatividade que ela está sendo egóica. Ou seja, a reatividade ela tem sim um aspecto positivo. Às vezes nós sermos mais enérgicos em momentos de autoposicionamento são reatividades que são muito sadias, são muito necessárias. Agora a questão que eu vejo mais grave nesse processo é quando realmente você percebendo que não há nenhuma coerência em reagir, você por vaidade você acaba fazendo.